Bom, agora vou apresentar al profesor Alexandre do Nascimento Oliveira Souza. Ele é doutorando ainda bajo a orientação do professor Alexandre Nolasco, conhecido por todos nós. Nesta oportunidade, ele vai falar sobre hyperbolicity com não autônomos random differential equation. Adelante, professor Alexandre. Obrigado, professor Juan. Muito obrigado pela comissão organizadora, pelo convite, e meus parabéns aí para a comissão organizadora pela organização desse evento. Bom, então eu vou falar sobre hiperbolicidade para equações diferenciais não autônomas aleatórias. Esse é um trabalho em conjunto com o professor Alexandre, que é meu orientador, e os professores José Antônio Langa e Tomás Carabalho, da Universidade de Sevilha. Bom, para começar, só para recordar algumas coisas bem simples, a gente vou começar com um semigrupo sendo um operador linear limitado, que eu quero definir que é hiperbolicidade, ou tipo hiperbolicidade para esse problema, tá? Onde essa família de operadores é uma família de operadores variando no espaço de Banach, onde no zero a identidade, satisfaz a propriedade de semigrupo e tem a continuidade conjunta, né? E aí, o que é hiperbolicidade para esse tipo de operador, para esse tipo de sistema dinâmico autônomo? A gente diz que ele tem hiperbolicidade se ele admite uma dicotomia exponencial. O que é uma dicotomia exponencial? Eu tenho uma decomposição do espaço, dada por uma projeção, tá? De maneira que satisfaz alguma certa invariância. Na parte instável, ela é um isomorfismo, ou seja, eu tenho um decaimento exponencial, eu tenho que o semigrupo é invertível na variedade instável, e eu tenho uma outra propriedade que diz que como que é o decaimento exponencial. Por exemplo, na parte estável, que vai ser dado pela imagem de P, eu tenho um decaimento exponencial para zero, e na parte instável, eu tenho um decaimento exponencial para zero quando o t vai para menos infinito. Então, é basicamente isso aqui que está acontecendo. Tem uma dicotomia, e esses decaimentos são exponenciais, por isso que vem o nome de dicotomia exponencial, e hiperbolicidade, para mim, vai ser justamente existir uma dicotomia exponencial. Tá? E a motivação desse problema é o seguinte: a gente considera uma equação autônoma e considera uma perturbação com um ruído pequeno, né, a princípio, desse problema autônomo. E aí a pergunta que aparece que a gente tentou resolver foi a seguinte: se tem como mostrar que, de alguma maneira, esse problema 1 tem dicotomia exponencial. E um procedimento padrão que se faz nesse tipo de situação, para lidar com uma equação, em vez de lidar com a equação estocástica, vai para o mundo das equações aleatórias. É usando essa aplicação de Einstein-Uhlenbeck. Ou você usa uma solução de uma solução estocástica escalar, que é essa equação, esse processo chamado Einstein-Uhlenbeck, muitas propriedades já estudadas, e aí você transforma esse problema, usando essa mudança de variável, nesse problema aqui, que é uma equação aleatória, agora vista dessa maneira. Tá? Daí, nesse ponto, chegando nesse ponto, estudar a dicotomia exponencial, ou existência de hiperbolicidade, para o problema 1, como esses problemas 1 e 3 geram sistemas dinâmicos conjugados, isso foi provado já pelo professor Tomás, acho que em 2003, junto com outros colaboradores dele, estudar para o problema 1 seria o mesmo que estudar para esse problema 3. E esse problema 3 está na cara, mais ou menos, de quando a gente estuda dicotomia exponencial para problemas não autônomos, né? E aí um resultado conhecido, visual, é um resultado do Henry, de 80 e poucos, né? Que ele fala que se você tem um semigrupo em que tem dicotomia exponencial, se você pegar perturbações uniformemente limitadas, né? Essa equação também vai gerar um processo de evolução que tem dicotomia exponencial. Isso é bem conhecido, né? Só que o problema é que o jeito que aparece aqui para a gente é essa aplicação de Einstein-Uhlenbeck. E foi provado que quase sempre, para quase todo um mega nesse espaço de probabilidade, essa aplicação Z estrela tem um crescimento sublinear. Então, esse tipo de condição aqui não é esperado que vai satisfazer. E aí, como é que a gente lida com esse tipo de problema? A ideia foi considerar uma função no tempo, né, uma função real, que vai controlar o crescimento do Einstein-Uhlenbeck. Por exemplo, como ela é sublinear, por exemplo, uma aplicação exponencial de menos t, por exemplo, vai satisfazer as propriedades que a gente deseja. E ela vai controlar o ruído de alguma maneira.
E aí agora, em vez de estudar o problema, como eu estava considerando antes, como no problema 1, eu vou considerar um termo não autônomo aqui, que depende do tempo, para poder controlar o ruído no tempo e poder construir uma teoria de dicotomia exponencial para esse tipo de problema. Fazendo essa mudança, né, adicionando esse KT aqui no problema, a gente pode fazer uma mudança de variável semelhante ao que é feito no caso aleatório puro, não só aleatório e não autônomo, e obtém essa equação 6 aqui, onde agora essa perturbação ela tem uma limitação uniforme no tempo. E aí o que a gente vai fazer agora é apresentar uma teoria de dicotomia exponencial que pode se aplicar para esse tipo de equação e garantir a existência de dicotomia exponencial e mostrar que essa definição que a gente vai apresentar para vocês é robusta sob perturbação, é estável sob perturbação. Beleza? Então, esse é o objetivo da palestra. Bom, então, só para recordar, aqui que é um sistema dinâmico aleatório, né? Um sistema dinâmico aleatório é um grupo agindo num espaço de probabilidade, onde no zero é a identidade, satisfaz a propriedade de semigrupo, e para todo T, essa aplicação ela é mensurável. Tá? Bom, o que vai ser um sistema dinâmico não autônomo aleatório? Em vez de considerar só o θ minúsculo agindo no espaço de probabilidade, a gente vai considerar transações no espaço do T também, certo? Então, você vai considerar esse T, dessa forma aqui, pode representar tanto a reta quanto os inteiros. Então, eu mandar θ maiúsculo no T, eu estou transladando no tempo e também no espaço de probabilidade usando o semigrupo, o grupo mensurável θ minúsculo, certo? E aí, o que vai ser um sistema dinâmico não autônomo aleatório? É um cociclo, né, definido no espaço de símbolo onde está agindo esse grupo, que é o θ maiúsculo. Então, a gente pede que essa φ satisfaça que para todo tal, essa aplicação é mensurável, que no zero seja a identidade, né, para todo parâmetro tal ômega fixado no espaço de símbolos, que satisfaça a propriedade de cociclo, que é essa aqui, e para todo t tal ômega, essa aplicação seja contínua, e aí a gente vai denotar dessa maneira esse cociclo associado. Então, esse sistema dinâmico não autônomo aleatório é basicamente um cociclo dirigido, né, por esse θ maiúsculo. Beleza? E antes de definir dicotomia exponencial, tem alguns ingredientes que eu preciso definir. O que é uma aplicação fortemente mensurável? Uma aplicação P fortemente mensurável se para todo x fixado no espaço de Banach x, essa aplicação é mensurável. Tá? Para facilitar um pouco a vida, eu vou denotar, como vou estar sempre fixando tal e ômega, esse ômega subíndice tal, ele é o elemento do espaço de símbolos. Tá? Sempre. Então, como eu não vou estar variando nem o tal e o ômega, esse vai ser o nosso parâmetro fixado no espaço de símbolos. E a gente define o que é essa invariância, ou θ invariância, se uma aplicação definida no espaço de símbolos vai ser θ invariante, se para cada ômega tal fixado, essa aplicação ela é constante ao longo de órbitas. Essa é a ideia. Tá? A gente vai precisar disso para definir o nosso conceito de dicotomia exponencial. Bom, o que vai ser uma dicotomia exponencial? Você vai pegar um sistema dinâmico não autônomo aleatório linear, tá? Limitado, e a gente diz que ele tem dicotomia exponencial se tem um subconjunto de medida total, que é θ invariante por essa medida, por esse grupo θ minúsculo, e uma família de projeções definida aí, tal que satisfaz. Para todo tal, ela é fortemente mensurável. Você tem uma espécie de invariância, né, que é o que a gente precisa também para definir subespaços estáveis e instáveis. Satisfaz a invariância. E, como esperado, na parte instável, ela é um isomorfismo, ou seja, eu posso definir aqui que var φ de t para t negativo. Tá? E eu tenho essa condição aqui dos crescimentos, onde a única coisa que eu estou pedindo agora é que essas funções alfa e k, que são funções que tomam valores aqui, elas têm que ser θ invariante. Tá? E é isso aqui que diz que quer ter uma dicotomia exponencial. Tem projeções, e que para cada ômega tal fixado, ela imita o que acontece no caso autônomo, que eu não tinha dito anteriormente. Tá?
Se eu pegar esse aqui, por exemplo, para ter indo para infinito, isso aqui vai para zero, né, exponencialmente, e para cada ômega tal fixado, essa outra parte me diz que quando eu fizer t tendendo a menos infinito, esse cara vai para zero exponencialmente também. E aí essa definição de dicotomia exponencial, tá? E o motivo bom de estudar a dicotomia exponencial é que esse negócio é robusto sob perturbação. Se você pegar um cociclo com dicotomia exponencial, tá? E assumindo uma hipótese técnica aí sobre ele, a gente consegue mostrar que, de alguma maneira, todo cara que está próximo a ele também tem dicotomia exponencial, tá? Onde essas funções que estão aparecendo aí tem que ter uma certa teta invariância. Essa é a ideia. Então, o que é robusteza? Dado φ com dicotomia exponencial, eu encontro uma vizinhança, entre aspas, de maneira que todo outro cociclo que está dentro dessa vizinhança também tem dicotomia exponencial. Tá? A ideia da prova, basicamente, é seguir as ideias do Hamilton, desde que de um artigo dele, do livro dele, né, do Geometric Theory of Parabolic Equations, né? Ele faz o seguinte: a primeira coisa que você faz é provar uma robustez do caso discreto. Você prova uma robustez do caso discreto. Isso, para nós, não foi muito trabalhoso, porque já tinha um trabalho de 3 professores, acho que da Universidade de Chengdu, de que eles provaram a robustez da dicotomia exponencial para o caso aleatório, não no autônomo aleatório. Mas em o caso não autônomo aleatório, com pouquíssimas mudanças, a gente conseguiu ver que também o caso discreto é robusto sob perturbação. E aí a ideia é fazer o seguinte: se você tem um cara que tem dicotomia exponencial, cada discretização vai ter dicotomia exponencial, você aplica o resultado de robusteza no caso discreto, e aí você tem que fazer um passo que é um pouquinho mais chato, de mostrar que se cada discretização tem dicotomia exponencial, então o cociclo perturbado também tem dicotomia exponencial. Então é basicamente essa a ideia da prova. Tá? Em 95, Chow e Leiva provaram que fizeram uma conta parecida com essa, só que no caso onde o espaço de símbolos é compacto. E aí a parte interessante que a gente estudou foi ver que tipo de condições você pode colocar para que você não precisa pedir limitação no espaço de símbolos, limitação uniforme no espaço de símbolos. E a ideia que a gente usou aí foi essa teta invariância, que aparece bastante. Enfim, um jeito de aplicar esse resultado para equações integrais é esse. Se você pegar um φ que tem dicotomia exponencial, um monte de hipótese técnica, a gente dá condições para que, sob perturbação, uma perturbação pequena desse cociclo fixado, esse novo cociclo também tenha dicotomia exponencial. Então, esse é um colorário, né? Basta usar desigualdade de Gromov aí para verificar que essas condições são satisfeitas, as condições do teorema abstrato estão satisfeitas, e se aplica aí nesse caso. Basicamente, o que eu estou falando ali é, quando B é igual a zero, se o x ponto igual a A, né, A de x tem dicotomia exponencial, eu sei que tipo de condição eu posso colocar na perturbação B para que isso aí continue tendo dicotomia exponencial. E aí a gente resolve basicamente a pergunta que a gente propôs resolver lá no começo, né? Que é, se você pegar um semigrupo com dicotomia exponencial, sob que condições, que no caso, sob que condições e perturbações não autônomas aleatórias desse semigrupo, esse cociclo definido dessa forma vai ter dicotomia exponencial. Então, esse é o resultado que a gente faz na primeira parte. Daí, uma aplicação interessante desse tipo de resultado é, por exemplo, mostrar a existência e continuidade de equilíbrios hiperbólicos para problemas semilineares, que é o que a gente vai ver agora. Então, a gente considera essa família de equações semilineares, tá? Um espaço de Banach, e perturbações não autônomas aleatórias desse problema. E a gente supõe que esses problemas estão bem postos, tá? E a gente vai supor que o problema 10, que é autônomo, tem um equilíbrio hiperbólico. Ou seja, que a linearização em torno desse equilíbrio hiperbólico tem dicotomia exponencial. A equação linearizada vai ter um semigrupo que tem dicotomia exponencial. E a gente quer saber se a persistência também vale. Ou seja, se para cada equilíbrio hiperbólico do problema 10 que eu tiver, eu tenho soluções globais hiperbólicas, em algum sentido, para a equação 11. Então, é isso que a gente vai falar agora. Tá? Bom,
Então, a gente diz que o que é uma solução global para um sistema dinâmico aleatório? Um sistema dinâmico não autônomo aleatório. Uma solução global, se ela é uma solução definida nesse espaço de símbolos, e quando o cociclo age nela, basicamente eu estou andando na órbita. Então, satisfaz uma certa invariância aí, né, do cociclo. Bom, e aí a gente assume que esses problemas são impostos, que nem eu tinha dito antes, assumimos que y0 é um equilíbrio do problema 10, ou seja, do problema autônomo, ou seja, que esse operador gera um semigrupo que tem dicotomia exponencial, e também assumimos uma hipótese técnica sobre a F e as perturbações, de maneira que elas sejam pelo menos C1 numa vizinhança desse equilíbrio. Tá? E aí, quais são as hipóteses chaves para provar esse tipo de resultado? Você precisa provar, você precisa garantir, quando você está num problema, você vai precisar garantir que elas estão próximas de maneira C1, tá? E que, de alguma forma, você tem uma uniforme quando você está variando o θ. Então, você pega a norma C1 e você pede que isso aqui vá para zero uniformemente em T. Tá? Então, para cada ômega tal, esses zetas estão indo para zero praticamente de maneira uniforme com relação a T. Tá? Você também pede uma hipótese técnica sobre F0. Tá? Bom, e aí, sobre essas condições, você tem esse primeiro teorema. Se você tem um equilíbrio hiperbólico para 10, assumindo essas condições, né, 10 é a equação autônoma aleatória, ou a equação autônoma, perdão, para cada epsilon pequeno o suficiente, você consegue mostrar que tem uma aplicação θ invariante, de maneira que, para todo eta que está entre 0 e eta epsilon de ômega tal, essa aplicação é uma solução global desse processo de evolução. Isso aqui vai definir um processo de evolução para cada ômega tal fixado. E de maneira que está convergindo, né, para y0. Ou seja, dado uma vizinhança do y0, eu tenho soluções globais hiperbólicas ali, ou globais, ainda não são hiperbólicas, mas soluções globais que estão ali próximos do y0, uma vizinhança dele. E esses caras que apareceram aí são os candidatos a serem soluções globais hiperbólicas. Tá? Por quê? Quando você fizer a demonstração, a ideia da demonstração, não vou entrar muito nos detalhes, mas você faz um argumento típico de transladar para a origem. Tá? Você pega uma solução global do problema 11, né, que é o problema esse aqui, no autônomo aleatório. E aí você translada para o zero. Então você quer mostrar a existência de soluções globais próximas do zero. Bom, você vai ver que essa φ tem que satisfazer essa equação, usa a fórmula de variações constantes, usa que tem dicotomia exponencial, que o A, esse semigrupo tem dicotomia exponencial, projeta, toma limites, você vai ver que essa φ tem que satisfazer essa relação. Né? Onde essa função G é essa função de Green associada a essa dicotomia exponencial. E aí você vai chegar nesse problema de ponto fixo. Então, você provar que tem uma solução global hiperbólica é a mesma coisa de provar, para esse problema, em torno do zero, é a mesma coisa de provar que esse operador tem um ponto fixo, né, nesse espaço aqui. Correto? E aí, bom, a ideia é você vai ter que ajeitar os parâmetros certinho, de maneira que você consegue controlar o tamanho da G, porque essa aqui é uma função, você tem a função de Green, mais a G aqui, e você precisa ver que esse operador, I, ele é uma contração bem definida, né, nesse espaço de Banach, né, esse espaço métrico completo, dado xy aí. Então, você faz umas contas técnicas para concluir que, de fato, esse cara I, esse operador I é uma contração, e você tem um ponto fixo você tem um ponto fixo desse problema. E aí, para obter a solução global de 11, basta você somar y0 estrela. Beleza? É mais ou menos essa a ideia. É um pouco técnica, mas é argumento típico. Beleza. E aí, claro, para cada ômega tal fixado, e eta fixado nesse intervalo, você pode linearizar o problema em torno dessa solução. Tá? Quando você linearizar, você consegue reescrever ele dessa maneira, e aí já está mais ou menos na cara do que a gente tinha feito no caso linear, né? Esse cara vai ter dicotomia exponencial, e a gente está perturbando por uma coisa aqui, que a gente pode fazer o eta parâmetro ficar pequeno e obter dicotomia exponencial. Então, é isso que a gente faz. Né? A gente consegue garantir que esse B de T vai para zero, quando o eta vai para zero.
E você pode escolher, por exemplo, uma função eta invariante, eta-tio invariante, que é menor ou igual do que essa eta epsilon, de maneira que esse cociclo φ epsilon, que vai ser dado dessa maneira, ele vai ter dicotomia exponencial. E é aí que vão aparecer as soluções globais hiperbólicas, né, do problema. Então, a gente aplica o teorema de robustez, de dicotomia exponencial, e a gente vê aí o nascimento dessas soluções globais hiperbólicas para esses problemas aleatórios. É o que a gente vai... Você vê que se define dessa maneira, você consegue mostrar que satisfaz essa relação, e essas vão ser as soluções globais hiperbólicas desses problemas não autônomos aleatórios aí que estão aparecendo. Certo? Bom, e aí você tem esse teorema, né? Que para todo epsilon, você sempre consegue achar uma função eta epsilon invariante, de maneira que essa solução global que eu defini anteriormente, ela vai ser global hiperbólica, ela vai ser hiperbólica, ou seja, a relação em torno do equilíbrio, ela tem dicotomia exponencial, e elas estão convergindo aí para o y0 estrela. Tá? Bom, uma aplicação que é a que eu já tinha mencionado, mais ou menos, é essa aí. Você considera esse problema autônomo, né? Você considera esse problema autônomo e considera essas pequenas perturbações aqui, onde tem esse ruído multiplicativo de Stratonovich, com esse termo kT. Tá? E aí a ideia é você usar o processo de Oyster-Uhlenbeck para obter uma equação não autônoma aleatória e poder aplicar os resultados, né, que a gente construiu aí. Então, bom, uma coisa que é padrão é você considerar o espaço de probabilidade divina, né, onde o ômega vai ser o espaço das ações contínuas de R em R, que são 0 no 0. Você vai ter uma medida de probabilidade, definindo no espaço a sigma álgebra de Borel associada a essa topologia compacta aberta desse espaço. Define um semigrupo de Wiener, o grupo de Wiener, na verdade, esses shifts aqui. E você está nesse contexto e foi provado esse teorema, acho que em 2004, né? O professor Tomás e outros colaboradores dele, de que essa aplicação definida dessa maneira, tá? Ela dá uma solução estacionária para essa equação, a equação de Oyster-Uhlenbeck, e ela satisfaz a propriedade de crescimento sublinear. Tá? Então, essa é uma propriedade-chave que a gente utiliza para construir, para utilizar que existem essas funções kT para limitar esse ruído, que como a gente se refere aí para o Oyster-Uhlenbeck. Beleza. Daí o que a gente faz é o seguinte, se você tiver uma solução para a equação estocástica, você faz essa mudança de variável e você vai obter essa equação que é aleatória não autônoma, tá? Onde você consegue verificar, supondo as seguintes condições, supondo que o ruído, que esse kT controla o crescimento do Oyster-Uhlenbeck, você consegue verificar que essas perturbações que estão aparecendo são uniformemente limitadas no tempo, e é isso que é a chave para a gente provar os resultados, né? Que a gente provou aí que apresentou durante a palestra. Então, uma aplicação bem simples é, por exemplo, você pegar essa equação, tem um atrator que é o menos 1, 1 e 0, e você consegue mostrar que, para qualquer vizinhança desses equilíbrios hiperbólicos, você tem em cada entorno delas ali soluções hiperbólicas próximas, que você está imitando aí o que está acontecendo nesse problema autônomo, tá? Então, esse é o que eu queria apresentar para vocês. Esse artigo contém esses resultados, bem mais detalhados, tá? Que eu apresentei aqui. Alguns dos artigos que eu comentei, se alguém tiver alguma pergunta, depois eu explico um pouquinho mais calmo, onde tem cada coisa. E muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Alexandre, por la excelente palestra. Ahora vamos a ir a la parte de preguntas. Por favor, el audio está liberado. ¿Quién gustaría hacer alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta, por favor?
Alexandre, una curiosidad, o tema bastante técnico que você abordó. Hay un ejemplo al final de una EDO. ¿Sería como dar un ejemplo de una EDP, por más simplista que sea? Sim, sim, por exemplo, você pode considerar, no artigo, inclusive, a gente dá um exemplo de uma onda com dumping, né? A gente mostra como você aplica essas mesmas ideias para a equação da onda, por exemplo, com dumping. Ah, Você consegue mostrar que os equilíbrios são, bom, soluções de equação elíptica, né? Beleza? Você consegue dar a cara dos equilíbrios da equação autônoma. E aí, com um ruído, bom, com mudança um pouquinho diferente do ruído não, da maneira que a gente dá a equação, tá mais aqui, a gente consegue mostrar que também com essa equação da onda também tem a existência dos equilíbrios hiperbólicos. A vantagem de fazer esse tipo de coisa é que o que está acontecendo aqui, que acho que é a ideia fundamental, é que você está meio que copiando a estrutura do atrator. Esse que é o objetivo. A gente quer mostrar que sob perturbações, a estrutura do atrator é preservada sob perturbação. Essa que é a ideia. Então, esse é um exemplo simplesinho aí, mas você pode fazer para várias equações. Você pode considerar para a equação do Chaffee-Infante, é só você considerar o termo menos Laplaciano de U aí, né? E aí os caras já foi bastante estudado a equação do Chaffee-Infante, considera esse ruído que a gente definiu aí, não autônomo, e você pode estudar para várias equações. Eu coloquei essa aqui só para ser mais simples mesmo. Mas no artigo a gente aplica, esse artigo aqui, a gente aplica para a equação da onda com dumping. Ah, sim. Sí. Obrigado, Alexandre. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vos, pregunta no chat. Vos, si no tenés más preguntas o comentarios, agradecemos nuevamente a Alexandre por su excelente palestra, muy claro. Muito obrigado, Alexandre, por su presentación. Obrigado.